Olá pessoal, aqui é o Wendel e vai começar mais uma videoaula de matemática. Essa videoaula é para o projeto Avalia Brasil, para o quarto ano. Nós vamos estudar aqui o bloco 2, aula 5, na seguinte habilidade: estimar a medida de grandezas utilizando unidades de medidas convencionais ou não. Nossa videoaula tem dois objetivos. O primeiro é conhecer algumas grandezas e suas medidas padronizadas e não padronizadas. E o segundo, lógico, é resolver alguns problemas. Vamos começar aprendendo um pouco sobre a medida de comprimento. A medida de comprimento é aquela medida que mensura distâncias ou tamanhos, como por exemplo, a altura do beto. A altura do beto é uma medida de comprimento. Para medir a altura do beto, eu posso utilizar medidas padronizadas, como por exemplo o centímetro. Posso pegar uma fita métrica e medir quantos centímetros tem a altura do beto. Mas eu posso realizar essa medida também com medidas não padronizadas, como por exemplo o palmo. Eu posso tomar um palmo e medir quantos palmos são necessários para calcular a altura do beto. Como o palmo muda de pessoa para pessoa, a depender do tamanho da mão de cada pessoa, então o palmo é uma medida não padronizada. Bem, vamos para outro exemplo. Considere quarto de Bia e vamos então pensar em medir a largura do quarto de Bia, ou seja, de uma parede até a parede do outro lado. Eu posso utilizar, logicamente, medidas padronizadas. Para um quarto, convém utilizarmos a medida do metro, ou pegarmos uma fita métrica e medir quantos metros tem o quarto da Bia. Mas eu posso também utilizar medidas não padronizadas. Para um quarto, talvez o palmo não seria a melhor medida não padronizada. Podemos então utilizar o passo e medirmos quantos passos tem a largura do quarto da Bia. Como o passo muda de pessoa para pessoa, a depender do tamanho de seu passo, então o passo é uma medida não padronizada. Bem, vamos resolver um problema para fixar ainda mais essa nossa aprendizagem. Eu trago aqui o problema da seção Praticando 1, que está na página 38 do seu material do projeto Avalia Brasil, e diz o seguinte: observe a figura abaixo. Nós temos uma caneta que mede 10 centímetros e uma régua que não sabemos qual é a sua medida. E diz aqui na questão: podemos dizer que a régua é 3 vezes maior que a lapiseira. Sendo assim, a régua mede 30 centímetros. Vamos então medir a régua usando a lapiseira. Nós podemos usar uma lapiseira, 2 lapiseiras, 3 lapiseiras. Podemos observar que a régua tem um comprimento de 30 centímetros, pois eu utilizei 3 lapiseiras e cada lapiseira tem um comprimento de 10 centímetros. Então, de fato, a régua mede 30 centímetros. Conferimos aqui através da medição da régua, utilizando uma medida não padronizada, que foi, no caso, a lapiseira. Vamos continuar com essa questão. Temos aqui o palmo de Lucas, que mede 12 centímetros. E o problema quer saber o seguinte: quantos palmos serão necessários para medir o comprimento do taco usando a medida do palmo de Lucas? Veja que o taco mede 48 centímetros e o palmo de Lucas, como já vimos, 12 centímetros. Quantos palmos de Lucas são necessários para medir o tamanho desse taco? Vamos conferir aqui. Um palmo, 12 centímetros. Então vou ter que precisar de outro palmo. Está aqui outro palmo. 12 e 12, 24 centímetros. Já está na metade de 48. Mais um palmo, nós vamos ter 36 centímetros. E ainda vai caber mais um palmo, somando um total de 12, 12, 12, 48 centímetros. Então, para medir o tamanho do taco utilizando o palmo do Lucas, eu precisei de 4 palmos de Lucas. Assim é que medimos ou estimamos
grandezas utilizando medidas não padronizadas, como é o caso do palmo, ou de outras medidas, como por exemplo o passo, o pé, a polegada e tantas outras. Bem, vamos conhecer mais uma medida, agora a medida de capacidade. Capacidade é quanto um objeto é capaz de compor, de ter a capacidade de comportar. No caso, por exemplo, a capacidade do balde é quanto de água cabe dentro do balde. Para medir essa capacidade, eu posso utilizar uma medida padronizada, como por exemplo o litro. E eu posso pegar um recipiente milimetrado e medir quantos litros de água cabem dentro do balde. Mas eu posso também fazer essa medição com medidas não padronizadas, como por exemplo a garrafa. Eu posso pegar quantos líquidos de uma garrafa cabem dentro de um balde. Como a garrafa muda de garrafa para garrafa, a garrafa não é uma medida padronizada. Daí eu estou medindo a capacidade do balde utilizando uma medida não padronizada, no caso, uma garrafa. Um outro exemplo de medida de capacidade é, por exemplo, a capacidade de uma jarra de suco. Eu posso utilizar uma medida padronizada, como por exemplo o mililitro, usando um recipiente milimetrado para descobrir quantos mililitros cabem em uma jarra de suco. Mas eu posso usar também uma medida não padronizada, como por exemplo o copo. Como o copo muda de tipo de copo para copo, então eu posso ter copos com tamanhos diferentes, logo não é uma medida padronizada. Assim, também eu posso medir a capacidade da jarra de suco, utilizando tanto medidas padronizadas como não padronizadas. Vamos resolver mais um problema. Trago aqui o problema da seção Fixando Mais, que está na página 40. Diz o seguinte: observe e responda abaixo. Eu tenho aqui uma jarra de suco. A capacidade da jarra é de 1 litro, está aqui na figura. E tem um copo que tem aqui na figura a capacidade de 250 ml. E o problema pede: sabendo que a jarra está na metade de sua capacidade, quantos copos de 250 ml são necessários para encher a jarra com suco de laranja? Bem, já sei que a jarra tem uma capacidade de 1 litro. Como ela está na metade de sua capacidade, então a jarra tem 500 ml, que é metade de 1 litro. Haja vista 1 litro valer 1000 ml. Bem, a questão é: quantos copos de 250 ml, como já vimos, são necessários para encher a jarra com suco de laranja? Ora, se eu pegar um copo, eu vou completar com 250 ml. Eu já sei que para encher a jarra falta mais 500 ml. Bem, um copo não vai dar. Eu vou pegar então outro copo. 250 ml com 250 ml vai dar 500 ml. E é exatamente o que falta para completar a jarra com 1 litro. Então, 2 copos, letra B, é a alternativa correta para essa questão. Ou seja, eu vou precisar de mais 2 copos para encher essa jarra com suco de laranja. É isso aí, minha gente. Na nossa videoaula de hoje, nós conhecemos algumas grandezas e suas medidas padronizadas e não padronizadas. E resolvemos alguns problemas. Continue com a gente e até a próxima videoaula. Obrigado!